Olá galerinha, tudo bem? Mais um vídeo começando no nosso canal e hoje a gente estamos no quadro Minhas Histórias e com muita honra quero apresentar essa princesa, a Aline. Hoje ela vai compartilhar um pouquinho daquilo que Deus fez na história dela, de como que ela encontrou o amor de Cristo, de quem ela era antigamente, quem ela é agora. Fica à vontade, Aline, eu tô aqui só pra te ouvir. Pode começar da maneira que você achar melhor. Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Aline Nascimento. E vou começar da minha infância, né? Foi uma infância bem tranquila, graças a Deus. Meu irmão, né? Que hoje ele é falecido, mas eu conto lá mais pra frente. Eu, meu irmão, meus pais, nós morávamos de aluguel, né? Sempre moramos aqui no Montesano. E uma infância bem tranquila, graças a Deus. Mas entre os meus 7, 8 anos, 9 anos, eu sofri abuso sexual, né? Ele era o meu próprio parente e assim, se eu tinha um passeio na escola, ele falava quanto que era o passeio, ele falava assim, você quer ir pro passeio? Mas você tem que fazer uma coisa pra mim. E aí eu fazia pra ele, né, e aí ele me dava o dinheiro. Só que assim, as coisas foram ficando bem, como que eu posso falar? Bem abusado. Ele queria ver, ele queria que eu puxasse minha calcinha, ele queria que eu sentasse no colo dele. E eu sofri isso, mas eu sofri calada, eu não falei pra ninguém, né? E depois ele foi embora, foi pro norte e segui minha vida. Só que com aquilo na cabeça, né? Então eu sempre sofri com relação a isso. Eu era muito nova, eu não entendia, mas passou. Com meus 13 anos de idade, eu comecei a namorar, mas era um namoro muito assim, mão dada, e não tinha nada demais. Ele era um cara super bacana, de uma família maravilhosa, e a gente começou a namorar. Eu com 13, ele tinha 15 na época, e era muito inocente o namoro, realmente era muito inocente. Com o passar dos anos, né, 2 anos depois, aí a gente teve uma intimidade maior. Mas nesse período ele foi assim o meu alicerce, né? Que aí até teve quando meu irmão veio a ficar doente. Meu irmão, às vezes, ele comia uma coxinha, passava mal, vomitava. Ia pra escola e aí o pescoço dele ficava como se fosse torcicolo, sabe? Parecia que era bolsa pesada. Então os médicos nunca descobriam o que ele tinha. Ele sempre passava mal, ele sempre vomitava, sempre tinha dor de cabeça. Até que numa sexta-feira ele teve uma convulsão. E sexta de madrugada, quando foi sábado, ele foi internado e constaram um tumor no cérebro dele, né? Onde passava o líquido da espinha. Não tinha mais esse espaço para passar o líquido, né? Porque o tumor tampava. E aí no domingo fizeram uma cirurgia às pressas, colocaram um cateto na cabeça dele para drenar. E quando ele fez essa cirurgia, ele ficou em coma. Então passou 12 dias em coma e deu... Os órgãos parou. Sim. Eu esqueci o nome agora, não me recordo o nome. Mas aí os órgãos parou. E assim, foi um sofrimento, foi uma fatalidade. Foi muito rápido, ninguém esperava, né? Mas foi muito sofrido. Aí a minha mãe entrou em depressão, minha mãe é depressiva até hoje, né? Eu que mais aguentei essa carga. Mas a minha vida espiritual já começou aí. Deus, muito tempo antes dele falecer, ele me mostrava. Então eu tinha vários sonhos que ele ou uma outra pessoa da minha família falecia. Eu sempre acordava chorando, falando, mãe, o Bruno morreu no meu sonho, o Bruno morreu no meu sonho. E uma vez internado não, ele já passava mal, porém ele estava jogando bola, o meu primo, e eu arrumando a cama dele. E aí uma voz bem suave soprou no meu ouvido e disse, ele tem câncer. Quando ele faleceu eu lembrei disso, só que eu não entendia nada espiritual, né? Porque meus pais são católicos, tem parte da família que é Umbanda, Quimbanda, então assim, a minha família é bem diversificada. E eu nunca levei a religião a sério, fiz a católica, né? Fiz a primeira Eucaristia e tal, mas catequese,
mas não levei à frente. Não era meu foco, eu nunca gostei. Eu lembro que uma vez eu tava na igreja, foi bem marcante, eu lembro disso até hoje, certinho. Eu tava com a minha mãe na igreja católica sentada, e aí o padre falou: se Jesus chamar você para entrar no barco dele, você vai entrar ou você vai ficar com seus pais? E aí eu olhei pra minha mãe, na inocência de criança, falei: não, mãe, eu não quero ir com Jesus, eu quero ficar com a senhora. Hoje eu entendo. E assim, a minha história com Deus começou muito cedo, só que eu não entendia nada disso. E tudo que acontecia, eu já tinha sonhado antes e acontecia. E aí eu comecei a compartilhar isso com alguns parentes, né, que é da Umbanda. E eles tentavam me arrastar pra Umbanda, mas eu também nunca tive interesse, não era nada interessada. Retomando, né, a parte do sonho. Enfim, aí meu irmão faleceu e tal, e eu consegui, fiquei com a carga toda, até entrei em depressão, mas eu nunca falava pros meus pais. Eu entendia muito bem a morte dele, nunca fiquei questionando a Deus, porque Deus sempre me mostrou, mas eu não entendia muito esse universo. E eu sabia que eu estava bem, estava em paz e que Deus tinha me avisado. Então, sobreveio, meus pais super tristes, meus pais magoados, enfim, cansados, né? A minha mãe tomando antidepressivo, ficou super mal, então ela começou a se envolver com bebidas. Eu chegava em casa, ela tava dormindo de tanto beber. Foi uma fase assim bem crítica que eu, por ver isso, comecei a dar em depressão. E foi justamente esse meu ex-noivo que me ajudou muito, né? E eu fiquei como filha única. Passou o tempo, comecei a trabalhar, eu sempre trabalhei muito cedo, desde os meus 15 anos, sempre trabalhei com a família dele, né, que fez uma parte maravilhosa da minha história, né, deu a eles. Eles me instruíram, tudo bonitinho. Não que minha mãe não me instruísse, mas como eu estava tão envolvida com eles, né, maior parte do tempo, então eu ficava com a minha sogra, com o meu sogro. Tinha maior intimidade. Só que assim, aquilo já não me agradava mais. Alguma coisa falava no meu coração que não era aquilo pra mim. E eu sempre quis constituir uma família. E meu ex-noivo não, ele queria estudar e tal. E assim, não batia as mesmas coisas que eu. Mesmo namorando com ele, eu fui começar a conhecer o mundo. Então eu comecei a ir pra balada, comecei a beber, que eu já bebia com a mãe dele, né? Isso quando eu fiz 18 anos. Beber e tal. E aí eu comecei a ver todo esse universo. E aí eu falei, pra mim não dá mais, né? Eu já não gostava tanto dele assim, já tava saturado. Um namoro que acarretou quase 6 anos, então não dava mais pra mim. Aí eu terminei com ele, 15 dias depois que ele me pediu em noivado. Tive essa coragem, foi difícil, mas terminei. E aí, pronto, aí começou a minha história do que eu não vivi na minha adolescência. Eu vivi em 6 meses. Bebi, fumei, conheci muita pessoa errada, me envolvi com muita coisa. E nesse meio tempo, eu conheci uma pessoa super rica, né? Tinha uma empresa e tal. E essa pessoa, ela, como que eu posso dizer? Ela não é que ela acabou com a minha vida, porque a palavra diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Hoje eu agradeço pelo que eu passei, mas na fase que eu enfrentei foi muito difícil. Ele era um príncipe. Ele chegou pra mim como um príncipe encantado. Lindo, maravilhoso, num carrão. Não que eu olhasse assim para as coisas materiais, mas isso tudo te encanta. Completa, né? Isso tudo te encanta. E eu fui começar a me relacionar com ele e tal. Só que assim, eu vi que ele começava a mexer com coisas erradas, que não me agradava, né? Mas eu tava tão louca, tava tão enfeitiçada por ele, que eu me arrastava atrás dele. Era uma coisa assim impressionante. E aí ele começou a me afundar. Ele me tirou de perto dos meus pais. Eu comecei a já não gostar dos meus pais como eu gostava antes. Comecei a fazer várias coisas erradas. E tudo por influência dele. E aí ele falava que não me queria, mas ele também não me largava. Então ele queria que eu ficasse correndo atrás dele. E assim, isso foi muito difícil pra mim, muito difícil. Nessa época eu comecei a beber muito. Eu fiquei magra, muito magra. E comecei a fumar demais. Eu trocava o meu dinheiro da condução para trabalhar, para comprar cigarro e bebida. Então assim, foi uma fase que eu cheguei no fundo do poço.
Uma coisa que assim eu nem imaginava. E o que me fez... Ele já... lembrando, ele me deu vários banhos de rosas. E ele falava que era pra purificação espiritual, não sei o que. Assim, falava muita coisa. Eu nunca entendia disso, né? E hoje eu vejo que ele fez uma amarração pra mim. Sim. Foi uma coisa assim... Olha, cheguei num estado que não desejo nem pro meu pior inimigo. E aí, nesse meio tempo, eu conheci outras pessoas. Eu falei, eu preciso conhecer outra pessoa, porque aí eu tiro isso de mim, né? Essa loucura por ele. E aí comecei a conversar com outras pessoas, até então não tinha me relacionado com ninguém. E uma vez ele era tão assim que ele pegou meu celular e viu que eu tava conversando com outras pessoas, ele veio pra cima de mim, com um capacete. E aí eu falei, você vai me bater? Me bate se você for homem. Ele não me bateu, mas ele chegou bem pra cima de mim. E aí desde aquilo, sabe, parece que cortou o encanto. Então eu conheci outras pessoas e tal, até que eu conheci o pai do meu filho, né? Que eu tenho um filho de 3 anos. Ele foi o estopim, assim, pra eu largar essa pessoa, me relacionar com ele. Então eu comecei a me relacionar com ele, só que assim, no intuito de formar uma família. Eu deixei muito bem claro que eu queria engravidar. Isso eu tinha o quê? 19 anos. Bem novinha. Bem novinha, sempre. Sempre foi meu intuito formar família. Enquanto pra uns era faculdade, emprego, carro, família, pra mim era ter uma família. E eu conheci o pai, né, do meu filho e tal. E um mês eu engravidei. Um mês de relacionamento. Nesse primeiro mês ele era lindo, maravilhoso. Uma pessoa maravilhosa, a gente saía junto. Sabe aquela pessoa que te completa? Ele gostava de beber, eu gostava de beber. Ele gostava de fumar, eu gostava de fumar. Gostava de dançar, eu também gostava. Então assim, falei, nossa. Encaixe perfeito. O cara, engravidei. Quando você engravida, é uma outra maturidade, né? É um outro conhecimento. Ele não acompanhou essa maturidade, né? Eu precisava pensar agora que eu tenho uma criança na minha barriga, tenho que cuidar da minha saúde, tenho que fazer exames, tenho que fazer ultrassom. E o que ele ficou fazendo? No que ele já fazia quando eu conheci ele. Ele falou, não vou parar minha vida porque você tá grávida. E aí ele começou a se transformar. E eu creio que muitas meninas passam por isso. Muitas mesmo. E aí eu ficava em casa enquanto ele tava bebendo, fumando, com os amigos. Ele me trocava pelos amigos. Então ele nunca dava prioridade, né, pra criança. E ele se fazia de bonzinho, tá? Pra família inteira, ele era o santo. E eu que era a víbora. E eu tive que escutar ainda que eu quis dar o golpe nele. Ele não gostava de trabalhar, passava o dia inteiro dormindo. E eu falei assim, meu Deus, não, onde eu fui parar? Mas continuei, né? Insisti, eu pedi pra que ele terminasse os estudos dele. E a gente nunca escuta a mãe. Quando a minha mãe viu ele falar, minha mãe falou assim, Aline, não fica com esse cara. Mostrei a foto dele antes de tudo, antes de começar tudo, né? Antes de eu engravidar. A minha mãe, esse cara não é pra você, Aline. Esse cara não é. E eu quis dar ouvido? Não quis. E aí eu fui vendo que a minha mãe estava certa. Ele começou a ser agressivo. Ele gritava comigo, ele vinha pra cima várias e várias vezes. Os primos dele tirou ele de cima de mim. E eu ia pra cima dele também. Não deixava barato, né? Eu gostava muito de revidar. E quando eu fiz 5 meses, aí eu apanhei dele, grávida, 5 meses. Ele começou a me mandar tomar naquele lugar, ele começou a vir pra cima de mim e tal. E aí a gente tava numa social, né? Naquele tempo a gente falava era uma social. E ele começou a me xingar, e eu falando que eu quero ir embora, que eu tava cansada, meus pés estavam inchados. E aí eu falei pras meninas, falei, ó, vou embora, deixa ele aí, né? Ele tava começando a ser agressivo, não dá. Fui embora. Ele veio atrás de mim correndo. Aí eu fui pra casa da mãe dele, que era é uma Coab, né? Então, na Munk, né? Então tem vários apartamentos, tudo um do lado. E a família dele toda ele morava ali. Então eu saí, fui pra casa da mãe dele. No que eu fui pra casa da mãe dele, ele me jogou no sofá. E aí a mãe dele levantou, não sei o que, mas também não separou. Vendo que eu tava grávida e tal, não separou. E aí eu saí de lá, correndo às pressas, com barriga, fui pra rua. No que eu fui pra rua, ele veio e me deu vários socos.
E aí eu defendi minha barriga. E aí eu consegui dar um tapa na cara dele, né? E corri. Do que eu corri, eu entrei pra Coab de novo, que isso era no meio da rua. E subi pra casa do primo dele. Tava no quarto andar. Só que eu desmaiei. Porque eu tava tão nervosa, eu tava com tanto medo né? da criança, né? Acontecer alguma coisa com a criança. Eu desmaiei. Aí eu lembro que eu acordei na casa já bebida e ele pedindo mil desculpas, E eu falei que não quis nem olhar pra ele. E aí eu mandei uma mensagem pro meu amigo e expliquei o que estava acontecendo. Ele falou, vamos pro interior de São Paulo, você vai se parecer, a gente vai lá pro sítio. Aí nós fomos. E aí eu pensando, né, eu não quero ser mãe solteira. O meu medo era ser mãe solteira, por isso que eu insistia tanto na relação. Eu não quero ser mãe solteira, não sei o quê, porque eu paguei com a língua, falava de todas as mães solteiras. Então, não fale, não queira pagar com a língua. E aí continuei nesse processo, não queria ele, mas eu queria ele, porque eu queria que ele presenciasse todo momento. Eu achava que ele ia mudar. Até o parto, eu insisti. Ele não comprou R$1 sequer de coisa, nada. E a família dele, as tias me ajudavam, né, os primos me ajudavam, mas não fazia tanto caso assim com relação a ele e a mim, né? Mas assim, a criança eles até que se interessavam bastante. E aí foi isso. Então, chegou o momento do parto, eu mandei mensagem pra ele. A gente tava junto, mas não tava, sabe? Aquele vai e volta, vai e volta. E aí ele veio, fui tranquila, bela, maravilhosa. A minha bolsa estourou, era 3h30 da tarde. Olha só. Aí o que eu fui fazer? Eu fui fazer uma escova, uma chapinha. Fui fazer uma escova, uma chapinha e fui pro hospital. Ele chegou, a gente foi pro hospital. Eles começaram a induzir meu parto, mas aí outro sofrimento. O Luca não dilatava, né? Não tinha dilatação e fiquei 36 horas em trabalho de parto. Foi assim, uma coisa horrorosa. E aí fizeram a cesárea de emergência porque o meu filho já tava com o batimento muito baixo e eu já não tava aguentando mais. Aí correram pra cesárea. Aí vocês acreditam que na mesa, eu estava lá sendo cortada e ele tava brigando comigo? Na hora Eu falei assim, eu não acredito, eu tô aqui parindo meu filho e ele, né, mas brigando. Aí a criança nasceu, né, linda, maravilhosa, e eu pensei que vinha ser moreninho, o menino nasceu rosa, branco, dos olhos azuis. Eu até me assustei. E aí eu falei assim, vamos insistir, olha o nosso filho, olha que preciosidade que a gente tem, uma coisa linda, né? Ele, não sei o que, não. Tá, viemos pra casa. No dia de eu sair, que era pra ele me buscar, quem disse? Sumiu. Ninguém sabe onde ele estava. Aí meus pais foram e eu super triste, né? Super triste, porque, né, meus pais falavam assim, nossa, pensava, não, onde a Aline foi se enfiar. E eu não escutei a minha mãe. Se eu tivesse escutado a minha mãe, eu não tinha passado por tudo isso. Mas também, se eu tivesse escutado a minha mãe, eu não tinha gerado meu filho. Então, era melhor ter passado. Vim pra casa. E aí, a ficha caiu de tudo. A ficha caiu. E aí, eu entrei em depressão pós-parto. Ele veio e ficou aqui. Só que assim, quem parecia que tava parido era ele. Só dormia, fazia nada. Eu, de resguardo, ele queria fazer as coisas, sabe? Então, assim... Não tinha aquele respeito, Não né, tinha com aquele respeito momento. nenhum. Ele era bem... E se você olhar pra ele, assim, lindo, maravilhoso, perfeito. Mas não tinha respeito nenhum comigo. E aí eu entrei em depressão pós-parto, eu só chorava. Aí eu olhei, assim, pro Luca e falava assim, não vou dar conta. Aí minha mãe falou assim, Aline, eu vou te ajudar, eu vou dar conta, né? Eu vou te ajudar em tudo. Essa criança não vai faltar nada pra ela. E aí eu me recuperei, né? Só que ele ficava lá, na casa dele, e eu aqui. Mas mesmo assim a gente ainda, né, sentava, conversava. Fui algumas vezes pra lá, falei, vamos, a gente tem uma família agora, vamos morar junto. Vamos fazer dar certo. Não queria saber de nada. Então eu sofri muito nesse processo, assim, eu nunca pensei ter sofrido tanto. E aí foi que Deus se revelou novamente na minha vida, né?
Porque quando eu tava grávida, eu passava a mão na minha barriga e falava assim, meu Deus, proteja meu filho. A única coisa que eu quero é que o Senhor proteja meu filho, independente do que eu vou passar e que eu vou sofrer. E assim, meu filho nasceu perfeito, eu apanhei, eu chorava horrores, sabe? Meu filho não teve problema nenhum e assim, glorifiquei a Deus por isso. Mesmo não tendo esse entendimento, né, do que era ser cristã e tal, eu clamava a Deus, né? Pra mim não era questão de religião. Eu entendia que Deus, na minha vida, era um ser que via tudo e todos, mas eu não entendia o que era pecado, eu não entendia o que era fornicação, eu não entendia o que era várias coisas, né, que tem dentro do pecado, né, nos 10 mandamentos. Então, fiquei nesse processo e tal, só que assim, eu quis ter um filho pra completar aquele vazio que eu tinha, né, meu irmão faleceu e tal, minha mãe sempre me pediu um neto com meu ex-noivo, e aí ele não queria constituir família, e aí eu já queria ter uma família, e aí eu engravidei. Mas faltava alguma coisa, eu tinha um vazio. Eu falava, por quê? E aí eu saía, deixava meu filho com a minha mãe, eu não tinha tanta maturidade, então eu deixava meu filho com a minha mãe, saía. Muitas vezes, quando era um pagode, algo do tipo, eu levava ele. Não tinha esse entendimento. E hoje eu reconheço, não, mas jamais, não vou deixar a Estela pra... Não, sou mãe, né? A minha responsabilidade não é a responsabilidade de vó, que muitas meninas, né, deixam. E eu fiz isso, né, com meu filho. Eu me arrependo amargamente, porque não é um papel, né? Assim, você sair uma vez ou outra é uma coisa, mas eu deixava direto, ou deixava na casa de amiga. Enfim, aí eu senti aquele vazio que nada me preenchia. E aí eu comecei a sair, conheci outras pessoas. Nesse meio tempo conheci o meu marido hoje, né? Eu fui pra uma festa e nessa festa eu conheci ele. Não queria, ele não era meu perfil. Meu marido é um negão de quase 2 metros e nunca foi meu perfil. Eu gostava de branquinho, né, dos olhos claros, loirinho. Eu falei, não, você não faz meu perfil. Aí ele me encheu o saco, insistiu. Eu falei, vou dar uma chance, gente. E aí, conheci ele numa festa. Nessa festa, a gente começou a conversar, fomos pra uma outra festa. Nesse meio tempo, eu tinha uma amiga. E essa amiga, o pai, tudo era do candomblé. E uma vez eu tava na casa dela conversando, já tava gatinhando com o meu marido. Enfim, a minha amiga tem um pai que ele é do candomblé e aí ele tinha bebido um pouquinho de cerveja e ele incorporou. E aí ele falou assim, você tem 2 pessoas na sua vida. E a pessoa que te deixou no tabuão não é pra você. Quem tinha me deixado no tabuão foi o Rodrigo, né, meu marido. E aí ele falou, essa pessoa tem uma outra mulher na vida dele. E os 3 primeiros pedidos que ele fizer, você não aceita. Aí eu fiquei, né, me trancando de medo. Eu falei, caramba. Eu falei, será que ele é um louco? Aí eu automaticamente já mandei mensagem pra ele. E falei, assim, ele tá repreendido. Mas, no entanto, eu não sabia que ele era, assim, evangélico, sabe? E aí ele falou, tá repreendido. Não, jamais. Enfim, e aí eu fiquei com medo. Aí o primeiro pedido foi, vamos passar o final de semana lá em casa? Eu falei, meu Deus, esse homem vai me matar. E eu fiquei com aquilo, sabe? Mas uma voz falava comigo. Sempre escutei essa voz, vai. E aí eu fui. Peguei o Luca, fui borrando de medo. Mas fui. Deixa eu tirar uma curiosidade. Nessa época, ele já tinha voltado firme? Ele tava afastado, né? Da presença de Deus. Tô entendendo aqui o trabalhar de papá. Pode continuar. Ele tava afastado. Fui pra casa dele. Foi um final de semana maravilhoso. Conheci o filho dele. Foi muito bom. E aí, voltei pra casa, né? Tal. E passando, a gente conversando e tal. E aí o segundo, nesse meio tempo ele terminou comigo. Porque ele voltou pra igreja, né? Nesse meio tempo ele voltou pra igreja.
E aí ele terminou simplesmente por terminar, não falou nada. E aí eu fiquei mal. Fiquei uma semana fumando vários maços de cigarro, sem comer. Eu falei, caramba, tem alguma coisa errada. Porque ele insistiu tanto. E simplesmente acabou assim. Falei, não, agora que eu gostei, né? Agora que a gente tava avançando. Porque, no entanto, eu não queria me envolver com ele porque tinha um filho e tal, né? Eu não queria ter mais essa decepção, mas eu nunca desacreditei do amor. E aí eu fiquei uma semana mal, e aquela voz, chama ele. Só que o orgulho fala mais alto e eu não queria chamar. Chama ele, chama ele. Manda uma mensagem pra ele. Cara, eu acho que eu tô ficando louca, porque eu sempre escuto essa voz. Aí eu fui, falei, por quê, né? Eu não te fiz nada, a gente pode sentar e conversar e tal. Aí ele pegou e falou. Nos encontramos numa sexta-feira e ele falou, né, que ele tava voltando pra igreja, que agora o mundo dele não era outro, não era de beber, não era de sair pra balada, que nem eu. E eu sempre fui muito doida, né? E eu falei, na hora, eu vou com você pra igreja. Na hora, e sem te ver ele, né? E aí a gente voltou. E aí eu fui pra igreja, assim, como eu prometi pra ele. Mas de início você foi só pra gente ficar junto? Só pra ficar junto. É, mas na verdade acendeu aquela chama. Eu falei, não, eu vou com você. Mas Deus usa as suas iscas e as suas maneiras, né? Mas não no intuito de virar evangélica, virar cristã, não. Porque eu era tão doidinha que era impossível virar, né, evangélica. Nem pensava. Eu passava por uma igreja e falava, nossa, que gente louca. Olha só, pra que gritar desse jeito? Pra que não sei o quê? Vai lá a hora, que nem porque eu tava acostumada com a religião católica, então lá todo mundo quietinho, não dava nenhum glória a Deus alto. E hoje eu sou pentecostal, tá? Sou do reteté. Olha isso. E aí eu fui com ele. A primeira vez que eu fui, era um culto de Santa Ceia. Deus falou tremendamente comigo. Eu falei, nunca falei da minha vida pra esse pastor. O que ele tá falando da minha vida no altar? Forte. Na segunda vez, também falou comigo. Aí eu fiquei assim, né? Falei, cara, mas eu não entendia nada da Bíblia, não entendia nada de revelação, nada de nada. Na terceira vez, falei, quero me batizar. Estávamos descendo pra casa dele de carro e falei, eu quero me batizar, Rodrigo. Aí ele falou, vamos falar com o pastor. Fui, desci as águas dia 30 de dezembro. E a minha caminhada com Cristo foi assim, no início foi maravilhoso, o primeiro amor, né? Muito bom. 2 meses depois do meu batismo, eu fui batizada com o Espírito Santo. E todo mundo, mas como? Você foi batizada tão rápido que não sei o que, mas o trabalhar de Deus a gente não entende, né? E assim foi indo. Aí teve um processo, a gente saiu do Campo Limpo, viemos pra Itapecerica. E nesse processo eu me perdi. Mas quando teve a oportunidade de nós virmos pra cá, com tudo mobiliado e tal, porque meus pais deram, Deus falou no meu coração. Ele falou que lá teria uma igreja pra mim. Porque eu fiquei 1 ano afastada, porque não estava acostumada, né? E assim, eu não tive um encontro verdadeiro com Deus. Então, comecei a fazer as coisas que eu fazia do mundo. Comecei a não me importar mais em ir pra igreja, só que aquilo queimava no meu coração. Eu sentia o peso. E o meu marido o tempo todo, nossa, você era uma bênção na presença de Deus. Volta, que não sei o quê. Aí eu ia numa igreja e não gostava, e em outra eu gostava. E foi muito difícil nesse período. Engravidei, quase entrei em depressão, só chorava, falava, meu Deus, o que eu fui fazer? Fui engravidar. E eu, uma vez, já grávida, eu fui no culto onde eu congregava, na Dever Vencer em Cristo. E o Deus usou um rapaz para falar que a minha filha era uma promessa, né? Ela que ia preparar o meu caminho, enfim, ela era a promessa. E aquilo me aliviou mais, né? Mas mesmo assim eu estava afastada da presença de Deus. E com 8 meses de grávida, como eu estava afastada da presença de Deus, Deus sempre me cobrando, meu filho acabou pegando sarampo. Ele ficou internado. E aquilo foi o fim pra mim. Porque deu pneumonia, ele ficou internado e eu falei, meu Deus. E aí Deus usou a minha mãe, que não quer nem saber de ser evangélica, quer nem saber de servir a Cristo. Ele falou assim, será que isso não aconteceu porque você estava afastado da igreja? Olha só. E
aí eu parei e pensei. Mas mesmo assim eu continuei com a minha teimosia, não fui pra igreja. Não fui. Ganhei minha filha, e assim, e Deus me abençoando. Deus sempre me abençoando, mas assim, Ele sempre puxando as rédeas pro meu lado. Aí eu ganhei minha filha, foi lindo, maravilhoso o parto. Meu marido esteve do meu lado, sempre. Com 10 dias de vida da minha filha, ela pegou bronquiolite. Ela chegou no hospital meio que inchada, a cor dela mudou, a cor dos olhos, que ela não conseguia respirar. E eu de resguardo, né? E com os pontos da cesárea. Então passamos longos 13 dias na UTI. Ela não melhorava. Deu 5 dias, que era o prazo que eles deram, né? Pra bronquiolite melhorar, de 5 a 7 dias, e ela não melhorava. Ficou durante esses 10, 11 dias no oxigênio. Eu sabia que era Deus me cobrando. Mas eu falei, Senhor, eu vou me firmar na presença quando o Senhor curar minha filha. Aí eu saí, saímos, né? De repente ela melhorou, de repente ela respirava sozinha. Eu falei, glória a Deus. E mesmo assim, ó, minha filha nasceu em outubro. Eu fiquei em novembro pra voltar pra igreja, em dezembro. Aí eu fiz uma oração pra Deus e falei, Senhor, me direciona pra alguma igreja, né? Eu não quero mais ficar longe da tua presença, eu preciso de ti. E aí Deus usou um Uber que eu pegava, ele morava aqui no Montezano, mas eu não conhecia ele, eu chamei. E aí ele falou, você mora aqui? Aí eu fiquei morrendo de medo. Eu falei, ai meu Deus, quer saber de onde eu moro? Você mora aqui? E aí eu descobri com o tempo que ele era evangélico. E aí eu orei, a gente trocou número, enfim. Eu falei, quando eu precisar pra ir pro hospital, levar minha filha, eu pego eu te mando um zap, né? E aí eu orei e falei, Senhor, me direciona. E à noite ele me mandou mensagem, vai ter um culto de jovens, vai lá na minha igreja, né, fazer uma visita. Eu falei, meu Deus, a minha oração foi respondida. E assim, sabe, toda vez que Deus fala comigo, eu fico assim, ó, como? Deus falou comigo. Deus falou comigo, eu escutei a voz. E assim, todas as vezes é impressionante, porque eu fico assim, meu Deus, como o Senhor é maravilhoso. E aí eu fui. E aí eu entrei na igreja e falei, caramba, foi aqui que eu apresentei o Luca. Porque eu apresentei o Luca numa igreja evangélica, né? Eu tenho minha amiga Gabi, a benção, a mãe dela, a Sandra, que conheceu o meu irmão, e o pastor Sidney, né? E aí eles falaram assim, vamos apresentar essa criança nessa igreja, quando o Luca tinha 3 meses de vida. E eu fui, né? Fui, falei, quanto mais abençoado, melhor. Mas eu não entendia nada. E eu pisei aqui e falei, caramba, foi aqui. E aí eu queria já apresentar a Estela, mas o Rodrigo queria apresentar ela, meu marido queria representar ela lá na igreja onde ele congrega, né? Que foi onde eu congregava, mas eu saí de lá e vim pra cá. E aí eu falei, tá bom, a gente podia apresentar aqui. E saímos no domingo, e nesse de sábado pra domingo eu tive um sonho muito feio. E a minha mãe falou assim, Aline, não vai. Não tô sentindo de você ir, não sei o quê. Falei, não, que eu vou apresentar a Estela. Olha as estratégias do inimigo pra não apresentar ela, né? E aí, um dia antes eu tinha voltado pra igreja, que foi num sábado. Falei, vou firmar na tua presença. Quando foi no domingo, a gente saiu daqui, subimos o escadão e tal. Chegou ali na rua, o Rodrigo soltou a mão do Luca, a moto veio, pegou o Luca em cheio. Nossa. O Luca voou assim, eu acho que 1 metro, e caiu, bateu a nuca e as costas. Foi um desespero tão grande, foi assim uma cena que eu nunca imaginei ver. Só que assim, eu vi a mão de Deus, sabe? Segurando ele, né? Eu vi a mão de Deus. Sustentando. E assim, aquele desespero, a Estela nenenzinha, a Estela tinha o quê? 2 meses, outubro, novembro, dezembro, 2 meses. Era a véspera de Natal, véspera não, um dia antes da véspera. E aí a gente correu pro hospital, não sei o que, pra glória de Deus, o Luca teve só umas arranhadinhas aqui. E o joelho ficou um pouquinho inchado, mas nada. Mas o acidente foi tão feio. E aí Deus falou assim pra mim, isso é pra você ver que eu estou contigo. Eu permiti, mas eu livrei, porque você está na minha presença. É muito forte isso. Aí eu falei, Senhor, a partir daquele dia eu falei, fiz um voto com Deus, eu não vou sair da tua presença. Minha casa pode estar uma bagunça, meus filhos podem estar doentes, meus filhos acontecer, eu vou estar na tua casa.
Todos os dias eu agradeço a Deus por isso. E aí eu estou firme. Já é dezembro, né? Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, agosto. Quase um ano firme. Glória a Deus. Quase um ano firme. Mas assim, a minha caminhada vai fazer 3 anos no final do ano. Mas firme, que eu tive um encontro verdadeiro com Deus, foi 1 ano, né? Só que assim, eu tive que ir pela dor, né? A gente tem 2 termos, a gente vai pelo amor ou pela dor. Eu tive que voltar para a presença de Deus pela dor. E pela dor é muito mais difícil, né? Pela dor toca onde você mais ama, toca onde mais te fere. Mas é o que eu falo sempre, né? A gente, quando tá debaixo da direção de Deus, pode acontecer o que for. Mas você sabe que Deus tá com você. Mas e quando você não tá? Né? Você fica desamparado. As coisas que o homem fala não te conforta tanto, porque sempre falta algo em você. E era o que faltava em mim. Então eu tive que passar por tudo que eu passei, desde os abusos, desde a violência, né? Com o progenitor, porque eu nem falo que é pai, né? Porque pai é realmente o meu esposo pro Luca. Eu até esqueci de falar também que meu marido me pediu em casamento. Esqueci de falar da segunda parte que ele pediu em casamento. O primeiro pedido, o primeiro que ele foi pra casa dele. O segundo pedido foi o namoro. E o terceiro pedido foi o casamento. Tá vendo como o diabo é astuto? Ele já sabia. Ele já tava vendo. O que Deus estava arquitetando. Isso, o percurso, sabe? Porque assim, Deus não une pessoas, ele une propósito. E assim, o diabo já tava ligado. Então imagina se eu não aceitasse esses 3 pedidos. Hoje eu não estaria aqui. Hoje eu não estaria na presença de Deus. Então eu estaria o quê? Bebendo, fumando, no beco, vomitando por conta de bebida, de cachaça. Sabe? Eu não teria feito esse rebuliço todo para eu estar aqui hoje. Então, se firma na presença de Deus, né? A única coisa assim que eu posso falar. Porque, gente, Deus é maravilhoso. Me deu uma família, me deu uma estrutura, coisa que eu não tinha antes. Hoje eu sou muito matura, hoje eu tenho 24 anos, mas as pessoas olham pra mim e não acham que eu tenho 24. Tudo bem que às vezes eu sou palhaça, mas as pessoas não acham que eu tenho 24 anos, porque eu tenho 2 filhos, sou madura, não pela aparência, né? E graças a Deus eu tenho Deus na minha vida, que é tudo, né? Verdade, é tudo. E eu tava aqui só quietinha, só de vez em quando dando uma olhadinha ali no celular e olhando você. E também quero falar pra você que tá assistindo esse vídeo, de que quando Deus entregou esse projeto, né, Minhas Histórias, o Senhor colocou no meu coração pra sempre, né, liberar um vídeo contando a história de alguém. Mas eu não quero engessar. Eu não quero que seja um perfil único de pessoa, tipo aquela pessoa que tá 14 anos na igreja, 30 anos na igreja, aquela pessoa que deu tudo certo. Não, eu quero que sejam pessoas reais, pessoas que vivem aquilo que talvez você tá vivendo aí do outro lado. Então talvez você fale assim, mas vai fazer o quê? 1 ano que você tá firme, né? Na presença de Deus. Mas tem pouquinho tempo, 1 ano não, gente. 1 ano, Deus... Na verdade, Deus criou o mundo em quantos dias, né? Imagina 1 ano. E foi muito lindo, eu agradeço por tudo que você compartilhou, porque a gente entende que uma história que tinha tudo pra dar errado, que tinha tudo pra ser um fracasso, né? Uma menina que passou pela mão de um pedófilo, que passou pela mão da violência, né, física, da agressão, que muitas mulheres hoje em dia... E mental, né, também. Violência psicológica, que muitas mulheres hoje em dia estão presas em um relacionamento abusivo e acham, não tem mais jeito, se eu me separar dele, não tenho história. Não, Deus sempre vai ter um novo caminho pra você. Deus sempre vai ter uma nova história pra você. A Aline é a prova viva de que Deus não abre mão daqueles que decidem viver um novo tempo juntamente com Ele. Então que você possa ficar com esse vídeo, com esse testemunho lindo, que você deixa aberto o teu coração para entender que independente de como foi o seu passado, Deus sempre tem um presente e um novo futuro para que você venha ser feliz nele e principalmente também tendo a sua salvação, mas enquanto você não vai morar no céu, você se sentir satisfeito. Foi como a Aline falou, hoje eu tenho estrutura, hoje eu tenho família. E uma das coisas assim que eu acho mais lindo, que eu reparando naquilo que você falou, você não tem só uma estrutura assim
como que eu vou explicar? Materialmente, visivelmente visto, né? Algo que a gente vê, mas sim uma estrutura emocional. Emocional. Melhorou muito. Porque todo tempo, pelo que eu vi assim da sua história, você compartilhando comigo, todo tempo você buscava preencher um vazio, uma lacuna, na verdade você buscava preencher talvez uma presença paterna, uma paternidade, você tentava encontrar isso, encontrar atenção, o amor e carinho, que foi onde você foi se frustrando, foi se decepcionando, desde... Pode falar. Mas eu nunca desisti. Deus colocou isso no meu coração, então eu fui até o fim, né? E minha família é tudo, eu luto pela minha família, né? Eu luto pelos meus ideais. Só que assim, não foi fácil, tá? Não foi fácil e nunca vai ser, nunca vai ser. A gente passa por muita humilhação, a gente passa por certas coisas que quem não tem estrutura adoece, quem não tem estrutura pega uma depressão. E não vou falar, fui muitas vezes fracas, fiquei com depressão, fiquei falando assim, eu não sou nada. E eu já pensei em me matar, né? Eu já pensei em me prostituir pra eu ter dinheiro. Olha só a mentalidade. Então é tudo que o inimigo sopra pra ver você na lama. Só que assim, Deus era muito mais maior na minha vida, era muito mais forte, né? E eu lembro que uma vez eu pensei, caramba, eu vou me matar porque nada dá certo. Nada dá certo. E aí veio aquela voz e falou assim, não, insiste mais um pouco, faz mais um pouco, né? Que nem quando eu pensei em me prostituir. Porque eu não tinha dinheiro pra nada. O meu dinheiro era cigarro, bebida, cerveja, noitada, era segunda a segunda, saindo com os amigos. E assim, você tem amigo nessa hora. Nessa hora você tem amigo. A partir do momento que acaba seu dinheiro, que acaba a sua faminha, porque é uma fama pro mundo, né? Você não é mais nada. Se vocês me perguntarem se eu tenho um amigo daquela época, não tenho nenhum. Todos os amigos que eu tenho hoje foi o que Jesus me deu. Foram pessoas que estão na presença de Deus, foram pessoas que eu conheci na igreja, né? E se eu te contar que família também, depois que eu virei evangélica, só mais uma. Mas não, eu sei a promessa que eu estou, né, debaixo da promessa. Então, assim, eu não me frustro mais com isso. Eu me frustrava bastante, mas hoje não. Porque eu sei o que Deus tem pra minha vida, né? Às vezes a gente fica desmotivado, a gente fica triste, angustiado, mas na certeza que Deus vai cumprir a minha promessa, né? Claro, se eu estiver na posição, se eu tiver... Mas é isso. É aquilo que a palavra diz, que quando uma casa é construída na areia, a primeira onda, a primeira ventania que vem, derruba. Mas quando a casa é construída na rocha, não significa que ela está coberta de nunca enfrentar uma tempestade ou uma onda, não. Ela vai passar pelas mesmas coisas, aquilo que o justo passa, aquilo que o ímpio também passa. Mas a diferença é exatamente essa, porque ela está firmada, então pode bater o vento, pode bater a tempestade, mas ela vai continuar lá. Ela vai sentir, né? Aquilo que Isaías fala, né? Que quando passares pelas águas, as águas não te afogará. Quando passares pelo fogo, chama não te queimará. A gente até sente o ardor, mas a gente não é acometido, a gente não é destruído pelaquela provação. Então, é isso que eu vejo em você. Você, claro, você ainda está em um processo. Você ainda está em uma construção com Cristo. Só que você já sabe quem você era e quem você tornou. E o melhor, você sabe qual é o destino final. Além do céu, a tua promessa na terra também. E isso é muito lindo. Que você continue firme na presença de Deus. E eu não poderia encerrar esse vídeo sem pedir para você falar alguma coisa sobre 2 temas que é muito importante, que são temas que eu tenho lutado nas redes sociais, eu tenho me juntado a alguns grupos missionários contra, que é o abuso infantil e a violência contra mulheres. E eu queria que você falasse, não sei, aquilo que Deus colocar no teu coração referente a abuso infantil e referente à violência contra mulheres. O abuso infantil, a criança, ela nunca vai falar. Ela nunca vai falar. E porque assim, é tão sedutor a forma como o pedófilo age, que ele age e a gente se sente culpada. Então a gente não quer falar. Então assim, eu falo pra mães e pais, pra pessoas que têm sobrinhos, pra pessoas, né, que são... Tem criança, tem convívio. Repare no comportamento, repare as pessoas que você deixa elas, se são pessoas confiáveis, né?
Meus pais achavam que ele era muito confiável. Eu vim contar isso pra minha mãe esses dias. Minha mãe não sabia até hoje, né? Pro meu pai nunca contei. Então, assim, minha família não sabe disso. Foram para pouquíssimas pessoas que eu abri isso, né? Mas é sentir de Deus falar isso. Porque tem muitas crianças que estão sendo violentadas e estão à mercê. Porque os pais não olham, os pais não procuram saber, né? Tá tão atribulado, tá tão com o dia a dia, pensando em pagar a conta, sem querer saber como está o bem-estar da criança, né? E você falou uma coisa que é muito importante. O pedófilo, ele vem de uma forma muito sedutora. E isso é muito importante porque a criança, a formação psicológica da criança, ela não sabe o que é certo, o que é errado. Ela não tem ciência de que sentar no colo tem uma malícia. Ela não tem ciência que pegar ali ou deixar tocar aqui é algo errado. Porque pra ela recebe tudo de qual forma? É um carinho. É um carinho. E assim, quando você quer conquistar uma criança, o que vocês fazem? Oferece o que ela quer. Uma bala, um doce, um presente. E é assim, dessa mesma maneira que o pedófilo chega. Foi dessa mesma maneira que ele chegou até mim. E eu sendo da família, sabe? Então imagina se uma pessoa da família consegue fazer isso. Imagina os de fora. É porque assim, as pesquisas dizem que normalmente quando tem casos de pedofilia, 70, não lembro exatamente o número, são pessoas de perto. De perto. Então, é o que a palavra diz, né? O diabo nunca vai aparecer com cara de diabo. De diabo. Ele vai É sempre de uma forma sedutora. Né? Entendeu? E para as mulheres que são violentadas, né? Sofrem abuso psicológico, físico, se liberta disso. Por mais difícil que seja, por mais coisas que você tem que abrir mão, se liberta. Né? Eu demorei muito para me libertar. E hoje eu vejo outras meninas passando e, sabe, se acabando, não. Sabe, tem coisas melhores para vocês. Deus tem preparado pessoas para estar do lado de vocês. Porque assim, Deus não une pessoas, mas une propósitos. Então assim, ore para que Deus coloque uma pessoa boa na sua vida. Uma pessoa que tenha o mesmo propósito, que vai entrar com o seu, que vai, né, igualar com o seu. O segredo de tudo é orar. É orar e ler a palavra, porque ali você vai estar instruído. E assim, hoje eu glorifico a Deus por tudo que eu passei, porque o que eu passei no passado, eu passo para vocês e ajudo vocês, né? Então, a gente precisa ter essa dinâmica. E é isso, procure ajuda, não fique calada. Eu não procurei ajuda, sofri calada, não falei para os meus pais que eu apanhei nem nada, né? Falei há pouco tempo também. O abusador, a pessoa violenta, ela vai também chegar de uma forma, vai te manipular como você estivesse errada. E não é você que tá errada, jamais. Eu era errada, eu era ciumenta, eu era isso, eu era aquilo. E ainda falava que eu não ia arranjar ninguém, que eu ia ficar larga, flácida, ninguém ia me querer mais. E hoje eu estou casada com um homem maravilhoso, tenho 2 filhos lindos, sabe, uma família estruturada. Então, a vida te reserva algo melhor. É isso aí. Tem chave melhor do que isso. A vida te reserva algo melhor. Que Deus abençoe. Muito obrigada você que ficou até o final. Tenho certeza que você foi extremamente abençoado, né, com esse testemunho maravilhoso. Não esqueça de se inscrever no canal. Não esqueça de deixar aqui um comentário. Vou deixar as redes sociais da Aline. Você libera, Aline? Libera. Vou deixar. Então, se você é uma menina, uma moça que tá passando por uma situação parecida, chama ela no direct, no Instagram, nas redes sociais. Vai ficar aqui na descrição. Que eu tenho certeza que ela vai ter uma conversa, um conselho pra você. Tá bom? Que Deus te abençoe e amo muito vocês. Fique com Deus. Beijo. Tchau, tchau.